Ela é formada em administração de empresas com ênfase em TI, recursos humanos, design gráfico e digital. Casada com Kleber Flauzino, mãe do Bruno e avó da Nicole. Serva do Senhor na Igreja Brasil para Cristo em São José dos Campos há 11 anos. Vamos receber com alegria a pastora Fernanda Flauzino. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, amém. Você pode se assentar. Já vai abrindo a sua Bíblia aí na palavra de hoje que Deus tem ao nosso coração. Abre aí a Bíblia no Salmo 23. A palavra que o Senhor nos deu essa noite é uma palavra poderosa, é uma palavra que Deus já liberou. Mas muitas vezes nós não tomamos posse dela, não é verdade? 2025 começou. Estamos nele, entramos nele. E toda vez que nós vivemos uma passagem de ano, quando a gente vê uma virada de ano, muitas vezes o nosso coração ele se enche de expectativas, não é? É tanta informação, é a mídia gerando, não é, situações para já tá vindo um novo ano, um novo tempo, novas oportunidades. Não é tudo isso que a gente ouve todos os dias? Novo tempo, novas oportunidades. E a gente começa a encher o nosso coração de expectativas para esse novo. A gente fica esperando o imprevisível, que coisas imprevisíveis aconteçam nesse novo ano. A gente também fica esperando o improvável, aquilo que a gente acha que não vai conseguir, mas a gente fala, pronto, agora, nesse novo ano, o improvável vai acontecer. Isso é bom, isso é legal, isso é bacana. Isso é muito legal. Só tem uma coisa, enquanto a gente não entender que a gente depende somente de Deus, pode passar ano sobre ano, que o improvável e imprevisível não vai acontecer. Porque as coisas, meus irmãos, a nossa vida, ela não é uma loteria, amém? Virou ano, esse ano é o ano da loteria. Esse ano é o ano que eu vou acertar todos os números da minha vida. Esse ano é o ano que tudo para mim vai dar certo na minha perspectiva humana. E essa noite nós começamos uma campanha em que a gente vai orar, em que a gente vai interceder pelos 12 meses da nossa vida. Teremos 12 meses à frente. A gente espera, a gente acredita que estaremos vivos em dezembro, amém? Quem aqui espera? Dá um glória aí. Mas quem pode me dizer qual é o seu lugar na senha de Deus? Eita Deus, não é? Já que pensou se a nossa senha é o número de amanhã, Cris? Mas independente disso, nós estamos aqui clamando, porque tudo depende dele, tudo vem dele. E nós precisamos exercitar nossa fé. Mas em 2025, irmãos, nós precisamos estar atentos para a nossa vida, ao mover do Espírito Santo, ao que o Espírito Santo está movendo, ao que o Espírito Santo está fazendo. E eu gostaria de dizer para você, 2025 precisa ser na nossa vida um tempo de divisor de águas, amém? Divisor de águas. Até 2024 existia uma Fernanda. A partir de 2025 existe outra Fernanda. Mas por quê? Porque eu ganhei no bilhete? Porque a minha loteria chegou? Não. Porque eu vou ter a intencionalidade dos meus atos baseada no quê? No que a palavra diz para mim. Amém? 2025 já é vitória. Porque a palavra diz que tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Que Deus na nossa vida, em 2025, queridos, seja um divisor. Que Deus na nossa vida, Ele possa entrar em lugares que Ele jamais entrou, amém? Em lugares que nós jamais permitimos. Às vezes Deus tem, queridos, coisas mais profundas para nós. Deus tem algo a mais para nós. Deus quer estar mais perto de nós. Mas muitas vezes nós não estamos atentos ao sopro do Espírito. Nós estamos ali perdidos nas nossas tarefas, nos nossos afazeres, nas coisas, e o ano passa. Quem piscou e 2024 passou? E olha que 2024 parecia que era 5 anos em um, não é? Nunca mais ia acabar esse ano. Eu estava assim, vai logo 2024, vai logo, porque foi um ano de desafios. Mas a verdade é que, como a Elisângela falou, foi um ano de romper para crescer, amém, queridos?
E todo mundo que é pai e mãe aqui sabe que o crescimento dói. Quando as nossas crianças estão crescendo, dói a canela, dói para nascer os dentes, dói o crescimento físico, porque o crescimento dói. Vai ter o esticamento dos ossos, vai ter o romper da gengiva para nascer uma nova dentição. Dói, é processo doloroso, mas depois que o processo é concluído, a gente pode ver, nós estamos plenos, saudáveis e preparados para a vida que Deus tem para nós. E o romper para crescer é isso. A gente achou que ia ser tão tranquilo, né? Mas romper para crescer traz dores, traz desafios. A gente precisa deixar que o divisor de águas de Deus aconteça em nós. E quem é que pode fazer isso por mim e por você? Somente nós mesmos. Ninguém pode dizer, olha, na minha vida isso vai ser diferente esse ano. Eu não posso dizer para você, na sua vida isso vai ser diferente. Eu posso profetizar, eu posso declarar, eu posso desejar, mas só você pode se colocar à disposição de Deus e dizer: Deus, esse ano faz a divisão das águas na minha vida, Senhor. Faz, Senhor, eu quero mais do Senhor. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Meus queridos, Deus tem tantas coisas para nós, mas às vezes nós estamos, muito satisfeitos com tão pouco, que Deus, Ele tem muito mais para nós. É tempo de nós buscarmos a excelência, como foi falado aqui no culto da virada. Que excelência é essa? Servir ao Senhor com excelência. Parar para pensar, como que eu servi ao Senhor em 2024? Eu fui excelente no meu servir? Eu fui uma ovelha excelente? Eu fui uma ovelha que serviu ao Senhor com excelência, com tudo que Ele merece? O que Deus merece, queridos? Deus merece o melhor, amém? Quem aqui concorda? Dá um glória aí, me ajuda a pregar nessa noite. O que Deus merece? Deus merece o melhor de nós. Deus merece o que de nós? Tudo que nós formos fazer para Ele, se nós já fazemos bem no nosso trabalho, para Deus tem que ser pelo menos 10 vezes mais, não é verdade? Ele não merece muito mais? Se a gente faz isso para homens, para humanos, quanto mais para aquele que é dono, que é merecedor, que nos deu a vida. Então, como foi 2024 para nós? Fomos excelentes? E aí muitas vezes, eu coloquei aqui, muitas vezes nós estamos deixando de viver a excelência para viver fragmentos de informações. É tanta coisa sendo falada, é tanta coisa sendo dita. Você liga a internet, um fala isso, um fala aquilo, todo mundo dando um monte de informações. E informação não é conhecimento. Informação pode ser, às vezes, um monte de lixo que vai amontoar a nossa mente e o nosso coração. Informação são fragmentos. E no tempo que nós estamos vivendo hoje, queridos, na geração que nós estamos vivendo hoje, está acontecendo algo muito sério. Eu coloquei aqui: espetacularização da ciência, ou seja, todo mundo valorizando as ciências, as opiniões, o que as pessoas acham, a sabedoria humana. Então eu vou basear minha vida no que alguém disse, no que alguém acha, no que alguém pensa. E aí eu vou trazendo fragmentos de informações. E aí eu acho que nessa área assim, porque o fulano diz, porque o fulano diz. Enquanto Deus quer de nós para 2025 não nos dar fragmentos, Deus quer que nós voltemos a ouvir a voz dEle, a direção dEle, o norte que Ele dá para a nossa vida. Porque com Deus, queridos, nós não temos fragmentos de informações. Com Deus nós temos um plano perfeito que Ele já traçou para nós. Com Deus nós temos algo que vai nos trazer plenitude de vida. O que é plenitude de vida? Hoje, quando você olha nas informações, se a gente for basear a nossa vida na plenitude do que o mundo prega, é termos muito dinheiro, é termos muitas posses, é termos assim N informações. Isso é bom, isso é importante, eu gosto também de estudar. Mas você ter excelente corpo físico, uma cultura, uma idolatria ao seu corpo, e tudo isso roubando o lugar do que é mais precioso, que é alimentar a nossa alma da presença dEle,
quer alimentar a nossa vida com a essência que é a presença do Espírito Santo. Então, porque muitas vezes em 2024, você pode até verbalizar, eu também, Deus, eu não vou aguentar, Deus, eu não vou conseguir, Deus, isso, aquilo, outro. Por quê? Porque nós nos esquecemos que nós não vivemos pelo que diz esse mundo, nós vivemos pelo que diz esta palavra aqui, queridos. Nós vivemos pelo que diz a voz do Senhor. Você quer viver um divisor de água 2025? Você quer passar a ouvir mais a voz do seu Senhor? Ouvir a voz daquilo que Deus diz para você? Eu vou dizer para você como é fácil. É muito fácil. Você não precisa nem ligar YouTube, você não precisa ir para o Instagram. Você basta levantar e abrir esse livro aqui. A voz dele vai falar com você. Você pode ter certeza, para o dia que você vai viver, você já vai sair de casa direcionado, posicionado, amém? Mas isso vai requerer de nós o quê? Diz assim comigo, mudança de virada de chave. Fala assim, virada de chave. Sabe quando você vira a chave para a porta abrir? Para a porta abrir, eu vou precisar sentar e abrir a Bíblia. Ô, glória! Não é? Eu vou deixar de fazer como eu fazia. Às vezes em 2024, tudo tomou o lugar de Deus. E eu fui me enfraquecendo. E as coisas foram deixando de acontecer. E viver a plenitude de Deus, às vezes eu não vivi tudo. Porque muitas vezes eu ouvi tudo, menos a voz do meu Deus. Menos a voz do meu Senhor. Menos a direção que Ele tinha para a minha vida. Às vezes o erro que eu cometi naquele dia, ele não teria sido cometido se eu tivesse acessado a voz da sabedoria de Deus. Se eu tivesse lido a palavra ia dizer, olha, a lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e o que mais? Luz para o meu caminho. A gente jamais andaria no escuro, porque a palavra de Deus não são fragmentos, queridos. A palavra de Deus, ela é completa para nós. É a sabedoria de Deus para nós. Então é tempo de buscar a excelência no Senhor, amém? É tempo de buscar excelência. Você quer ser um excelente profissional? Você vai buscar conhecimento. Às vezes na área que você atua, você não tem pleno conhecimento. Você busca uma especialização, você busca um mestrado. Mas e para servir a Deus com excelência? Aonde que se busca essa excelência? Bíblia, joelho no chão. Bíblia e joelho no chão. É se humilhando na presença de Deus, queridos, que nós acessamos o melhor de Deus, amém? E é você. A palavra de Deus fala, fecha a porta do seu quarto e ora. A Bíblia fala o quê? Fecha a porta do seu quarto e ora. Mas às vezes nós estamos codependentes de fragmentos, dependentes do que alguém vai falar, dependentes do que alguém vai me orientar. E às vezes esse alguém só se enche do que não vem de Deus. E eu estou trazendo fragmentos. Então nessa noite a primeira palavra é liberada para o seu janeiro e para o seu fevereiro. Não viva de fragmentos, viva do todo, da excelência, do conhecimento que Deus tem para você. Amém? Primeira chave que você precisa virar, buscar o conhecimento na fonte certa. Outra coisa, em 2025 o Senhor está procurando servos com um coração que busque a Ele, que busque o ministério da reconciliação. Que palavra maravilhosa! Quando você encontrou Jesus, você foi reconciliado com Deus. Você teve acesso à graça, você teve acesso ao amor de Deus. A sua vida que não tinha sentido, passou a ter sentido. A sua vida que não tinha esperança, passou a ter esperança. E o Senhor quer nos chamar para esse ano, para que a gente seja o canal dessa reconciliação de outras vidas com Deus. Amém? Para que outras vidas também recebam, para que outras vidas também vivam esse amor. Ou seja, a gente precisa estender tudo que nós recebemos de Deus para outras vidas. E às vezes nós ficamos travados nisso. Eu falei, eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de evangelizar. E eu fiquei pensando, ao preparar essa palavra, o Espírito Santo falando comigo, como você pode ter vergonha do que Deus fez por você? Não é? Como você pode ter vergonha de dizer a alguém que é tão simples, olha, você não sabe o quanto eu já chorei, mas você também não sabe o quanto Deus enxuga as minhas lágrimas e me sustenta. Já evangelizei, não é?
já levei uma palavra. Olha, eu já passei por isso que você está passando, mas eu posso garantir por você, se você buscar o Senhor, Ele vai consolar o seu coração. Já evangelizei, já levei a reconciliação. E nós precisamos estar atentos ao sopro de Deus, queridos. Nós não podemos viver a nossa vida desnorteados para lá e para cá, trabalhando, voltando do trabalho, levantando 4 horas da manhã, deitando meia-noite e só fazendo coisas dessa terra, só fazendo atividades, sendo realizador de tarefas. Às vezes nós somos isso, realizadores de tarefas, preenchedores de planilhas. Às vezes nós somos apenas isso, né, de estatísticas, de dados, e muitas vezes nós nos esquecemos que o sopro de Deus está se movimentando sobre a terra. Deus tem falado, Deus tem se movido, e os meus ouvidos estão atentos para ouvir a voz de Deus. Os meus ouvidos estão atentos para perceber que Deus está falando. Deus está falando. Nós precisamos parar para ouvir Deus. Se você for pesquisar na internet, nos últimos dias, quem aqui viu o grande ator Denzel Washington se batizando, sendo consagrado a pastor? Deus falando no coração de vidas. Quem aqui viu Jim Carrey se convertendo ao Senhor e falando do nome de Jesus? Quem aqui viu Luísa Posse se batizando semana passada aqui, que sabe de onde ela vem? Eu gostaria de dizer para você, Deus está se movendo nessa terra. Deus está falando com pessoas específicas. Deus está indo até pessoas encontrá-las. E nós não podemos ficar apáticos. Ele precisa nos encontrar também. Ele precisa nos usar também, queridos. O Espírito Santo tem se movido. O pastor falou nesses dias aqui um testemunho, que Deus apareceu para um líder lá no mundo árabe, no meio do deserto, falando que um pastor ia lá, que um homem ia lá, e Deus moveu um pastor para pegar a palavra. O que é isso, queridos? É o plano de Deus está acelerado. Jesus está voltando. A gente não pode ficar achando que é mais um ano para a gente comprar coisas dessa terra. É mais um ano que a volta de Jesus está se aproximando, que a gente precisa estar se preparando, que a gente precisa estar dentro desse sopro de Deus. Deus tem falado no mundo árabe, Deus tem movido em tribos indígenas, Deus tem falado com artistas no particular, Deus tem tido encontros com pessoas na Coreia do Norte, onde o evangelho não pode chegar, queridos. Como que a gente não vai estar atento a isso? Esteja atento à voz do Espírito. Deus está trabalhando, Deus está falando, Deus está agindo sobre a terra. Nós precisamos nos atentar. Eu não quero ficar fora do avivamento do Senhor, o último que acontecerá. Eu não quero ficar fora do agir do Senhor. Mas é muito fácil a gente ficar fora. É só a gente se ocupar com coisas. É só a gente se ocupar com tarefas apenas. Nós temos que trabalhar, óbvio. Mas eu gostaria de dizer para você, em 2025, precisa ser um divisor de águas. Qual que é a prioridade da nossa vida? Qual é? Se eu perguntar para você hoje, o que é mais importante na sua vida? Eu poderia apostar que 90% aqui diria que era Deus. Outros 10% diria minha família. Não, vamos diminuir. 5% diria minha família. E 5% diria minha saúde. Amém? Turma da família, turma de Deus e turma da saúde. Primeira pergunta, fácil de responder, amém? Qual que é a sua prioridade? É essa. Aí eu faria uma outra pergunta para você. Como que você faz todos os dias para honrar essa prioridade da sua vida? Aí ela já ficou mais difícil. Se Deus é prioridade para mim, eu digo, Ele é o número 1 da minha vida. Só que na minha rotina Ele é o último ou quase nada todos os dias. Ele é mesmo prioridade, igreja? É ou não é? Pensemos. Se a minha família é prioridade, 5% lá da minha estatística, mas eu faço tudo, eu assumo compromisso com todo mundo, mas eu não consigo sentar para olhar nos olhos do meu filho, da minha filha.
Eu não consigo sentar para fazer um desenho com ele. Eu não consigo sentar para ouvir a minha criança contar as histórias dela. A minha família é mesmo prioridade? Ah não, eu coloco comida lá em casa. Isso é prioridade? Essa prioridade que a gente gostaria de ter quando a gente era criança? Ou a gente se sentir prioridade? Ou a gente se sentir amado? Porque o que você vai guardar na sua vida é o que você recebeu em amor. Não é a comida que você comeu. Amém? Não é o prato que o seu pai e sua mãe te serviu. É o que você recebeu na sua casa de amor. Olha os 5%. Segunda pergunta ficou mais difícil, né? Então, se eu falasse para você dos outros 5%, a turma da saúde, a minha saúde é o mais importante. Isso eu não posso falar, porque esse ano de 2025 vai ser um divisor para mim também. A saúde é o mais importante. A gente treina, a gente come bem, não no sentido de comer bem, mas comer o que deveria. Aí eu digo, a minha saúde é prioridade. É ou não é? Eu digo que é, mas ela não é. Então, queridos, o Evangelho traz para nós isso. O Evangelho não é só teoria. O Evangelho é prática, querido. O Evangelho é prática. O Evangelho é eu trazer para a minha vida a luz da palavra. O Evangelho é eu dar cada passo da minha vida à luz da palavra. O Evangelho é eu dizer sim, sim e cumprir o sim, sim. É eu dizer não, não e cumprir o não, não. O Evangelho é eu dizer, Senhor, esse ano a minha vida está nas suas mãos. E eu realmente entregar a minha vida nas mãos do Senhor. E como é que eu digo, Senhor, seja o dono, seja aquele que direciona, seja o Senhor da minha vida, seja aquele que me guia. Mas todas as decisões que eu vou tomar, em nenhuma delas eu pergunto a opinião de Deus. O que Deus acha, o que Deus pensa, ou o que a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer, ou nessa decisão, como que a palavra me orienta a tomar essa decisão. E aí eu não posso dizer que Deus é o guia dos meus passos, porque eu continuo estando no controle da nau. E tem um hino que diz, solta o cabo na nau, lembra? Pega os remos nas mãos, eu já esqueci, ajuda aí, Gisele, você quer que eu tô? E navega como? Com fé em Jesus. Tem hora que nós precisamos largar os remos, queridos, e procurar em Deus a direção para a nossa vida. Se todos os anos da nossa vida nós estamos tomando decisões só no nosso achômetro, só naquilo que a gente sabe, só nas informações que nós recebemos, nós vamos continuar passando vários anos do mesmo jeito. Mas o dia que a gente decide, Senhor, eu não vou dar nenhum passo sem a sua direção, você pode ter certeza, você jamais vai se machucar, você jamais vai sofrer, você jamais vai viver o que não tem que viver. Por quê? Porque Deus é o seu guarda, Deus é o seu guia, Deus é Senhor e Deus é amoroso, amém? Deus não nos deixou órfãos nessa terra, queridos. Ele está conosco. Você acredita que Deus está com você todos os dias da sua vida? Então, na nossa estatística, a gente pode mudar essa estatística. Eu posso dizer, aquilo que eu digo que é importante, eu preciso realmente fazer com que ele seja importante, agir por ele. Então nós não podemos fazer a vida por fazer ou viver apenas por viver. A nossa vida, ela tem que ter intencionalidade dos nossos atos. Intenção. Por que eu faço o que eu faço? Por que você serve a Deus, querido? Qual que é a intenção do seu servir? Por que você vai fazer algo na casa do Senhor? Qual que é a sua intenção no fazer? Quando você está lá na sua casa, quando a gente vive lá a nossa vida familiar, qual que é a intenção dos nossos atos? Por que eu perdoo? Por que eu relevo? Por que eu meço o que eu vou falar? Por que eu tomo uma decisão assim assado? Por quê? Porque a minha vida tem um foco, e o foco é o céu. E quem tem o foco do céu tem intenção em tudo que faz. Porque não faz só por fazer, faz porque tem uma direção que vem de Deus, não é mesmo? Se a gente fosse fazer tudo que a gente quer, estaria igual o pica-pau lá preso. Então o meme do pica-pau, né? Se eu fosse falar tudo que eu queria, eu estava preso. Eu sou igual o pica-pau. Se eu fosse fazer tudo que eu queria, eu estava presa lá. Mas nós não fazemos o que nós queremos. Aliás, não deveríamos.
Aquele que serve ao Senhor faz o que o seu Senhor fala para fazer. Vive o que o Senhor fala para viver. Então 2025 já é um ano de bênção, bem igreja. Mas eu preciso trazer para os meus passos a luz para o meu caminho. Amém? E a lâmpada para os meus pés. Sem essas duas questões, os meus passos vão continuar caminhando em escuro. Então, para que nós existimos? Para que você nasceu? Para que você foi criado? Para que você foi gerado? Você não é um acidente. Amém? Alguém pode até ter dito para você: olha, não era para você nascer, a gente não estava planejando. Mas independente disso, você não é um acidente. Amém? Existe uma palavra que fala o existir. Por que eu existo? Lá na etimologia dessa palavra, do latim, essa palavra diz assim: existere, que quer dizer o quê? É um constante vir a ser. Amém? Se até hoje nós não fomos ainda as ovelhas, os servos, os filhos de Deus, os amados do Senhor, que andaram por todas as suas vontades, eu gostaria de dizer para você: você que existere, você pode ser um constante vir a ser. Amém? Nada ainda está perdido. Todos os dias nós temos a oportunidade de vir a ser, de mudar, de viver o melhor de Deus, de viver as coisas novas de Deus. Mas existe algo que precisa acontecer em nós: o querer. Amém? O querer gera disponibilidade. O querer gera vontade. E eu gostaria de dizer para você: se você não parar, o existir acontecerá na sua vida. Se você não deixar de buscar, vai acontecer o novo de Deus na sua vida. Você crê? Você precisa crer. Nós não podemos ficar só olhando as coisas que acontecem nessa terra. Nós precisamos estar atentos à voz do Espírito, que a voz do Espírito aponta para o céu, e a voz do Espírito aponta para a eternidade, que é por isso que nós vivemos o Evangelho. Amém? Nós não aceitamos Jesus, queridos, para comer e beber bem. Nós aceitamos o Senhor Jesus para quê? Para ir morar na eternidade com Ele. Amém? E aí de brinde, Ele nos abençoa, Ele nos prospera, Ele abre as nossas portas, Ele cuida dos seus filhos. Amém, queridos? Amém? Estamos acordados aí? Dá um glória aí para acordar. O nome do Senhor Jesus, é isso aí. Não gosto de ficar motivando as pessoas, mas é um ano de trabalho, né? Então, por tudo isso, querido, nós já precisamos olhar para o nosso 2025 com uma certeza no coração. Se a minha vida não é uma loteria, se a minha vida tem um propósito em eu nascer, se Deus, Ele é a fonte de todas as alegrias, de todas as bênçãos da minha vida, por que eu preciso estar aqui numa campanha de 6 dias orando por 12 meses? Por que eu preciso confiar que esse ano vai ser diferente? Eu vou apenas continuar do mesmo jeito? Não. Eu gostaria de lembrar você nessa noite: o seu 2025, ele já é abençoado, e ele pode ser muito mais abençoado se nós virarmos a chave de buscar o todo e não fragmentos. Primeira coisa, amém? Se nós formos buscar a excelência no servir a Deus, quando nós somos servos verdadeiros do Senhor, como disse a irmã aqui na palavra de oferta, se nós formos fiéis a Deus, sermos fiéis a Deus. O que é uma pessoa fiel? É uma pessoa verdadeira, não é? É uma pessoa que ela está ali com você independente das circunstâncias. É uma pessoa que nas suas costas ela ainda é a mesma. Então, ser fiel a Deus não é só nós dizermos que somos, porque Deus, queridos, Ele vai além daquilo que nós mostramos para as pessoas. E a geração de hoje está mais preocupada em mostrar para as pessoas que são o que não são, que são santas, que são puras, que são isso, que são verdadeiras. Ainda escreve embaixo: é verdade esse bilhete. Só que eu gostaria de lembrar você que aquele a quem nós devemos realmente viver para ser fiel e agradar, Ele não nos lê apenas por fora, Ele olha o coração.
A leitura dele é diferente. Ele diz para Samuel: eu não vejo como você vê, eu olho diferente. O olhar de Deus é diferente, amém? O olhar de Deus para nós é o que flui daqui para cá, é o que flui da intencionalidade dos meus atos, é o que flui daquilo que eu estou cultivando dentro de mim. Então 2025 você precisa ser um servo fiel ao Senhor, um servo fiel àquilo que você crê e acredita. E aí vamos lá agora para o desfecho dessa palavra, desse primeiro dia de campanha para nós. E eu gostaria de dizer para você, para o seu 2025 já ser bênção, já ser tudo isso, você precisa fazer. Mas uma das coisas que você precisa se lembrar, e eu gostaria de perguntar para você: você é a ovelha do bom pastor? É ou não é? Pergunto de novo: você é ovelha do bom pastor? Você aceitou Jesus? Você o recebeu como Salvador? Você passou a fazer parte de um aprisco. E o aprisco das ovelhas que são do bom pastor, como está no Salmo 23, o bom pastor, ele não é somente pastor, ele é bom pastor. As ovelhas que são do bom pastor, elas desfrutam de descanso, de paz e segurança. Oh, glória, hein? Descanso, paz e segurança. É tudo que o mundo aí procura, não é? É tanta ansiedade, é tanta depressão, é tanta gente com síndrome disso, com síndrome daquilo, tanta gente procurando a paz e tanta gente procurando segurança. Mas eu gostaria de lembrar você que às vezes nós, como ovelhas do pastor, esquecemos quem é o nosso pastor e ficamos aí no mundo procurando essas coisas, enquanto o Senhor já tem sobre nós liberada todas essas coisas, queridos. Mas nós precisamos trazer a palavra para nós. Então vai lá comigo, Salmo 23, a gente vai ler junto e Deus vai finalizando essa palavra ao nosso coração, amém? Então vai movendo aí seu espírito, esteja atento ao que Deus está falando conosco. Salmo 23, primeiro versículo diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Primeira palavra já foi declarado. Então 2025, o que vai acontecer na nossa vida? A ausência de necessidade, irmãos. Não haverá necessidade. A ausência, porque se o Senhor é meu pastor, nada. O que é nada? Nada é nada. Tudo é tudo. Então nada me faltará. Então por que a gente está correndo de um lado para o outro, desesperado, se descabelando? A ovelha do bom pastor, ela desfruta do suprimento das suas necessidades, irmãos. Tudo que você precisa, o Senhor vai prover, o Senhor vai fazer. Você precisa crer, nada me faltará. O salmista fala nada. Como foi dito hoje, o pastor falou: eu preciso dizer para minha alma, nada te faltará. Então descansa, descansa no Senhor. Davi, quando ele falou isso, ele estava falando daquilo que ele conhecia. Ele era pastor de ovelhas. Ele sabia o quanto uma ovelha precisava de ajuda, de auxílio, de amparo. Uma ovelha não se cuida sozinha. Uma ovelha, ela precisa de ajuda para tudo, para ser guiada, para ser direcionada. Para você ter uma ideia, eu até dei uma olhada lá. Ovelhas são míopes. Elas não enxergam muito bem. Elas enxergam só a 10 metros ali, pronto, e nem enxergam totalmente. Então ela precisa de um pastor para guiar o caminho, para fazer. Então, como Davi, ele era pastor, ele sabia as necessidades da ovelha, de comer, de beber, de ser amparada, de ser cuidada, de ser zelada. E assim Davi falou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, querido. Todas as suas necessidades, que eu não sei quais são, coloca diante dos pés do pastor, porque ele vai suprir todas as suas necessidades, amém? Então você não pode dizer: estou sozinho, ninguém me ajuda, ninguém olha para mim. Não, o seu bom pastor está com você. Você não está sozinho. Verso 2, vamos lá, no Salmo 23, verso 2 diz lá: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Olha que lindo esse texto, fala de que Deus nos faz sossegar.
nos pastos verdejantes. Às vezes a gente pode olhar para a nossa vida e não parecer um pasto verdejante, parecer assim pós um incêndio, né? Pós uma guerra. Mas o salmista diz que ele vai nos levar para essas águas de descanso na hora certa, no momento certo. Tem a hora certa. E as ovelhas do Senhor, elas são saciadas nos pastos verdejantes, queridos, com plenitude. É no todo que Deus vai saciar você. Não é apenas uma parte da sua vida, não é apenas uma parte do seu ser. Deus, ele sacia você em tudo quando você descansa como ovelha no bom pastor. E essa ovelha que descansa no bom pastor, que anda por pastos verdejantes, olha que lindo, ela além de viver uma vida de plenitude, ela é contada como uma ovelha do rebanho. Como é bom a gente poder ser ovelha do Senhor, amém? Isso precisa ser algo que traz alegria para nós, ser ovelha do Senhor. E ela jamais vai ser desamparada. Você é ovelha? Não vi ninguém levantando a mão e tomando posse aí. Jamais será desamparada. Jamais. Então jamais você vai ficar desamparado. Deus vai dar o descanso da sua alma, daquilo que você precisa. Deus vai te ajudar a viver diante dos problemas desse mundo. É crise, é informação, é notícia, é vírus, é aquilo outro. Você não precisa ficar desesperado. Você tem um bom pastor sobre a sua vida. Ele vai te dar sossego diante dos problemas da família. E como nós temos problema de família, né? Deus vai nos dar. E outra coisa, Deus vai nos ajudar na nossa mente agitada. Às vezes a nossa mente está tão agitada, com tantas inquietudes, que a gente deita e nem consegue dormir. A gente deita e não consegue repousar. Aí você pode dizer, essa é uma pessoa que não tem fé. Não, essa é só uma pessoa que esqueceu que é ovelha do bom pastor. E eu gostaria de te lembrar nessa noite, toda mente agitada, toda alma perturbada tem descanso quando confia e se entrega nos braços do bom pastor. Amém? Verso 3, texto diz assim: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, quando a sua alma estiver pegando fogo, quando as dores, quando as dúvidas, quando os medos, quando as cobranças, quando as ansiedades vierem, você precisa lembrar que o Espírito Santo, que o bom pastor, ele é quem refrigera a nossa alma. Ele é quem traz a paz que a gente precisa, o equilíbrio que a gente precisa para todas as decisões que nós vamos ter que tomar em 2025. E ele diz assim: refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Queridos, há feridas na vida de todo ser humano que medicina não sara, remédios humanos não saram, porque são feridas na alma, feridas que muitas vezes ninguém sabe. Você nunca compartilhou, você nunca disse, você nunca conseguiu falar com alguém. Mas eu gostaria de falar com você, até nessas feridas, o Senhor trata e o Senhor cura e o Senhor refrigera a sua alma. Amém? É Ele que pode fazer. E Ele diz: guia-me pelas veredas da justiça. O servo de Deus, ele é justo. Ele precisa ser justo, porque ele serve a um Deus justo. E o salmista fala: guia-me, Senhor, pelas veredas da justiça. A ovelha que tem um bom pastor, ela não vai ficar errante pelos caminhos dessa vida, não. Sabe por quê? Ela tem um guia, ela tem alguém que traz direção e destino para ele. E a palavra novamente vem nos lembrar o que a palavra é: luz para o meu, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, se você tem errado andante, errante, está faltando ser guiado pelas veredas da justiça do Senhor. E muitas vezes, queridos, entra ano e sai ano. Existem áreas da nossa vida que a gente continua errante. As pessoas nos cobram, a família nos cobra mudanças, entra por aqui, sai por aqui. A gente ouve e não muda. A gente ouve e não sai daquela situação. E entra ano após ano, as coisas continuam as mesmas.
não mudam. Mas eu gostaria de fazer um alerta a você. Às vezes nós achamos que as coisas estão do mesmo jeito, mas às vezes elas não estão. Às vezes pode ser que alguma pessoa da nossa família que está cansado de nos pedir, canse também. E aí eu não vou poder dizer: o Senhor bom pastor não me amparou, o Senhor bom pastor não me guiou, o Senhor bom pastor não me orientou, eu perdi a minha família, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Eu vou poder dizer: não, Senhor, o Senhor quis me guiar pelos caminhos da justiça, mas eu não ouvi, eu não dei crédito. Então 2025 é tempo, queridos, divisor de águas, amém? Não jogue fora o casamento, joga o que está estragando o casamento. Não jogue fora os relacionamentos, jogue fora o que estraga os relacionamentos. Não jogue fora as situações lá do seu trabalho, jogue por alto lá o seu emprego, seja lá o que for. Jogue fora aquilo que está trazendo problema, que você vai ver que o bom pastor vai te guiar pelo quê? Pelos caminhos da justiça. Você tem alguém que te guia, amém? Mas quando a gente está com os ouvidos tapados, a gente ouve alguém dar o conselho? A gente ouve direção? Então a gente precisa abrir os nossos ouvidos espirituais, porque 2025 ainda dá tempo. Você ainda está com a sua família, você ainda está com a sua vida, você ainda está com os seus relacionamentos. E 2025 pode ser o ano que você transforme tudo isso e você não perca, porque você precisa ser uma ovelha. O seu bom pastor está dizendo para você: faça um divisor de águas, mude, corre atrás, viva pelas veredas da justiça, porque aí jamais nós vamos andar sem direção na nossa vida, amém? Verso 4, vamos lá. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Alguém aqui tem medo? Alguém aqui sofre de medo? Está aqui o remédio para nós. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Oh, aleluia! Quem tem Deus, quem tem o bom pastor, tem companhia nas adversidades, querido. Você não está sozinho, seja no vale. O salmista disse lá: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, porque não temeria mal algum. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Então nós passamos por vales, claro que nós passamos. Se a gente não passar por vale, a gente não vai crescer. E às vezes, se a gente não passar por vale, a gente jamais vai nos prostrar diante do Senhor. Às vezes o vale é um ajuste de Deus em nós. Às vezes o vale é uma correção da nossa rota, para que Deus nos tenha, para que Deus não nos perca. Então nós vamos passar vales, mas nós não precisamos ter medo. O nosso bom pastor já venceu a morte lá na cruz. O nosso bom pastor nos guarda de todo o mal. Amém? De todo o mal. Verso 5 diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quando a gente lê esse texto, dá uma impressão assim de um orgulho, né? Eu quero ver meus inimigos todos aqui na minha mesa. Eles vão ver, não tem aqueles hinos, né? Eles vão ver que Deus te exaltou, que Deus te honrou. O que Deus está dizendo aqui é outra coisa. Quando você estiver com seus inimigos na mesa, porque você os perdoou. É porque você restaurou os relacionamentos. Aí eu não quero esse versículo mais, não é? Porque você os perdoa. Ainda fala assim: unges a minha cabeça com óleo. Ou seja, preparas uma mesa. Então no deserto da nossa vida, quem vai preparar uma mesa para nós é o próprio Deus, queridos. Ninguém mais nem menos do que Deus. Você lembra quando os discípulos foram para o alto mar, no mar da Galileia? Quando eles voltaram, quem tinha preparado uma mesa para eles? O próprio Jesus, pãozinho e peixe assado. Oh Deus, imagina que gostoso Jesus preparar o nosso café da manhã. E eu gostaria de dizer para você: Ele prepara uma mesa para você. Apenas confie no seu pastor. E no deserto Ele vai fazer isso. Ele vai fazer, Ele fala assim: e o meu cálice transborda.
O que é esse cálice que transborda aqui na nossa vida para 2025? São bênçãos sem medida. Amém? Bênçãos sem medida. E só quem é ovelha desfruta disso aqui. Você é ovelha? Só quem é ovelha desfruta. Verso 6 diz lá: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então 2025, quem é que vai seguir você? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Ou seja, você está indo para São Paulo, presbítero Fábio, de carro. Se você for 100 por hora, ela está lá. Se você for 60, ela está lá atrás, te seguirão. Amém? Você está no busão lá, está te seguindo, querido. Pode ficar tranquilo que ela não vai se perder na próxima esquina, não. Porque o que a palavra disse é verdade. Ele está dizendo, certamente é certo. Assim como 2 e 2 são 4. Que a bondade e a misericórdia me seguirão quando? Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. O que isso fala, querido? Isso fala de comunhão para a eternidade com o Senhor. Quem tem um bom pastor precisa ter comunhão com Ele para viver eternamente com Ele. E também nos fala que nesse versículo a gente observa que a gente tem 2 guarda-costas aqui: a bondade e a misericórdia. São 2 guarda-costas. Imagina a gente viver um dia da nossa vida sem a bondade do Senhor. O que seria de nós? E se a gente vivesse um dia da nossa vida sem a misericórdia do Senhor, o que seria de nós? Há um texto que diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E eu gostaria de fazer uma observação sobre esses 2 guarda-costas que nós temos, que vão nos guiar em 2025, amém? Quer ser guiado pelos esses 2 guarda-costas? A bondade e a misericórdia do Senhor todos os dias da sua vida. A primeira coisa, a bondade fala de graça. Eu e você não merecemos, mas nós recebemos, amém? A graça do Senhor todos os dias, o seu amor que nos alcança. Agora a misericórdia, nós merecíamos juízo, nós merecíamos condenação, mas mesmo merecendo, nós recebemos misericórdia do Senhor todos os dias. A primeira fala do que eu não merecia, que é a graça e recebi, que é a graça, a bondade. Nós fomos alcançados pela bondade do Senhor. E Ele nos promete que essa bondade vai nos seguir todos os dias da nossa vida. Eu preciso temer 2025? Preciso me desesperar? Preciso me descabelar? E Ele também fala que a misericórdia do Senhor também vai me alcançar. Então, mesmo sendo falho e errante, eu mereço juízo, eu mereço condenação, mas ainda tem misericórdia para mim e para você. O Senhor está dizendo, ela vai te alcançar todos os dias. Então não viva de culpa, não viva de coisas do passado, queridos. O passado para nós não existe mais. O futuro ainda também não existe. O que nós temos é o hoje, amém? Nós temos o agora. Então viva o agora, a plenitude do Senhor. Viva sendo ovelha do bom pastor. Então todos os dias da nossa vida, olha lá, o texto termina dizendo, eu vou habitar na casa do Senhor por longos dias. Está dizendo de eternidade. Nós vamos estar no lar celestial com o Senhor. Então não se apegue nas coisas dessa terra. Não deixe de buscar o Senhor. Então 2025, para ser diferente, eu preciso ser a ovelha do bom pastor. Diz assim comigo, eu preciso ser a ovelha do bom pastor. E a ovelha, queridos, do bom pastor ouve a voz. A palavra de Deus diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Se nós não estamos ouvindo a voz do Senhor, é porque nós estamos ouvindo outras vozes. É porque nós não estamos acessando o todo, estamos acessando fragmentos. E Deus tem o todo para nós. E gostaria que você ficasse de pé agora. Nós vamos finalizar essa palavra. Você recebe essa palavra na sua vida? Não só para o seu janeiro, não só para o seu fevereiro. Eu poderia chegar aqui e fazer um monte de
procrastina provisões na sua vida. Eu poderia dizer para você: olha, não faça nada, sua vida vai mudar. Olha, você é lindo de Jesus, né? Você é mesmo, mas Jesus vai fazer. Jesus não vai fazer nada que é injusto por nós, queridos, porque Ele não vai contra a sua palavra. Jesus vai fazer aquilo que está na sua palavra. Então, para eu viver toda essa bondade, ter a bondade me seguindo, ter a misericórdia me seguindo, ter o bom pastor guardando a minha vida. E eu gostaria de dizer para você, o tema da palavra de hoje é vivendo, como que é mesmo? Vivendo ausência de necessidade, amém? Então, o que é prosperidade do Senhor na nossa vida? A ausência de necessidade. Então vamos repetir o versículo 1 do Salmo 23 juntos, para o nosso janeiro e fevereiro. Salmo 23, verso 1, vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? 2025, seja a ovelha do bom pastor, que já é um ano abençoado. Aplauda o Senhor Jesus.